Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Claudineia, coordenadora pedagógica da entidade Fundifran, no projeto Bahia Produtiva. E hoje estou aqui para realizar com vocês uma videoaula que vai falar sobre gestão de conflitos. E para contribuir com esse diálogo com a gente, nós convidamos a companheira Tassiana, que tem uma vasta experiência nesse assunto e que vai estar conversando com vocês sobre essa temática. Tassiana, boa tarde. Boa tarde, Claudineia. Tá me vendo? Boa tarde. É um prazer estar aqui, colaborando. Mas não é tão vasta a experiência assim, não. É só o cabelo que tá roxo. Tassiana, Oi. falar sobre gestão de conflitos é algo assim que a gente acha até meio complicado, né? Não é um tema fácil, não é algo assim fácil para se dialogar, muito menos fazer essa gestão. E a gente gostaria de começar conversando com você sobre o que é o conflito, né? O que é o conflito e como que a gente faz essa gestão do conflito? Bom, Claudineia, eu acho que as definições de conflito é apenas vamos dizer que a gente não consiga ter a mesma opinião sobre algum objeto. Só que a televisão bota o conflito o tempo todo como se fosse uma coisa muito ruim. É guerra, não é? Mas na realidade não é, são posições, são opiniões divergentes. Como é que a gente vai trabalhar isso? Só a gente procurando realmente a raiz do conflito. Porque muitas vezes dentro de um empreendimento, nós evitamos tocar no conflito, para não causar mal-estar, né? Não trazer problemas futuros, mas aí é onde está o erro, porque nós temos que saber qual é a razão desse conflito, quais são as pessoas que estão envolvidas nesse conflito, como é que as pessoas estão dialogando entre si, para que daí sim a gente possa fazer um planejamento bem feito, trazendo para cada um o seu compromisso, tá entendendo? Em buscar um senso comum, porque não é fácil, são pessoas e pessoas são diferentes. Dentro de uma empresa, eu sempre coloco isso quando eu vou falar sobre conflitos, dentro da empresa você tem 2.000 funcionários, isso não quer dizer que os 2.000 funcionários se amem, vivam se abraçando, não. Eles da porta para fora, cada um vive a sua vida, às vezes até tem conflito entre eles, mas da porta para dentro do empreendimento ou da empresa, eles têm um objetivo comum, que eles sabem que o trabalho de cada um depende do outro, para no final do mês ter um resultado que é a produção e o seu salário. Analisando, né, refletindo sobre essa gestão, o que é o conflito, a gente tem observado que muitos grupos produtivos, associações, empreendimentos que trabalham no coletivo têm uma grande dificuldade em fazer o trabalho, muitas vezes porque ocorre o conflito. Por que acontece o conflito? E quais são as estratégias que é preciso criar, que é preciso, né, desenvolver para evitar o conflito? Eu acho que a gente poderia levantar algumas questões. Tipo, às vezes o empreendimento, ele nasce de dentro de uma associação, mas a associação é uma coisa, o empreendimento é outra coisa. Dentro do empreendimento, você tem que ter as regras claras, não só da questão de produção, como higiene funcional. Na associação, não. E muitas vezes na associação, a gente delega ao presidente da associação toda a responsabilidade. E no empreendimento, não, todos nós somos responsáveis. Então, às vezes, a gente faz essa confusão entre associação e empreendimento. Eu digo para o pessoal, quando a gente sai para trabalhar, a gente toma banho, se arruma e vai para o seu trabalho. Eu não estou saindo da minha casa para ir para a minha casa de novo. Eu estou indo para o meu trabalho. Mesma coisa os empreendimentos, mesmo que seja na comunidade. Se eu estou saindo da minha casa para ir para o empreendimento, eu estou indo para uma empresa, estou indo para uma atividade que exige toda a normativa de funcionamento. Então, quando isso não é bem entendido, então a gente começa a ter os conflitos. Outra questão também é a gente saber para que é esse empreendimento, qual é a missão dele, qual é o objetivo dele mesmo. A gente quer chegar com esse empreendimento aonde? Quais são os cenários? Se a gente não consegue discutir isso bem profundo, a gente sempre vai estar achando que estou saindo de minha casa para apenas outro espaço dentro de uma associação, ou dentro de uma comunidade. Então, esse senso ele tem que ser
desenvolvido junto com os trabalhadores, que vai através de uma gestão compartilhada, um bom planejamento. Aí tem outra coisa, se a gente não consegue falar sobre o conflito, ele vai aumentando, vai virando a bola de neve, até chegar o momento que o empreendimento por si só não vai funcionar. Não adianta ter uma liderança que não consiga aglutinar as pessoas, nem consiga negociar, porque tem que negociar, todo conflito é negociado. A gente tem as partes conflitantes e nós vamos buscar um senso comum. Se isso não tiver, aí a gente começa a tomar outras atitudes. Como uma coisa, às vezes você tem a pessoa, a gente não pergunta a um trabalhador o que é que ele é bom. A gente acha que por ser trabalhador ele é bom em tudo. Não. Tem aquele trabalhador que é muito bom em botar uma cerca, tem aquele outro trabalhador que é muito bom em fazer o manejo do solo, tem o outro trabalhador que é muito bom em fazer o manejo das vacas, das abelhas, e tem outros que não. E às vezes você bota todo mundo no mesmo patamar, e aí fica difícil, porque se eu nunca mexi com abelha e me colocar lá dentro, eu não vou mexer. Aí vou começar a criar conflito, porque eu não vou conseguir desenvolver minha função. Então, uma das questões seria saber, sentar com o grupo e perguntar, você é bom em quê? De repente, um é bom em fazer um bolo de aipim, mas não é bom de fazer coxinha. O outro é bom de fazer coxinha, mas não é bom de fazer pão. E o que é que a gente pode fazer junto? Trocar experiência. Começar a mostrar que o pão dele é tão valorizado quanto a coxinha do outro. E aí sim, a gente começar a criar aquele senso, porque o produto final vai ser a nossa produção, a nossa credibilidade e o recurso financeiro que isso vai gerar. Sim, mais ou menos por aí. Então, assim, é necessário, né, que esses grupos, que as associações, elas procurem conhecer os seus membros, né, saber qual é o potencial de cada um e procurar aproveitar o máximo que tem de bom em cada membro dessa associação, em cada grupo, para assim poder estar desenvolvendo melhor, não é isso? Isso mesmo. Que às vezes a gente não faz isso. Certo. E assim, Tassiana, quais são as consequências que o conflito traz para esses grupos, para essas organizações? Às vezes a gente olha o conflito como uma coisa muito negativa. Ela é negativa se a gente não souber trabalhar o conflito. Porque em cima do conflito nós podemos criar competitividade entre as pessoas. Quem é que melhor desempenha isso, o outro vai tentar melhorar mais ainda. E não trazer isso como um problema. Mas tem conflitos que a gente não consegue olhar ele como, vamos dizer assim, uma oportunidade de crescimento do grupo, a tendência é o grupo se separar. Aí isso tem muito a ver com a fase do grupo. E tem grupos que estão juntos há 10 anos. São 5 pessoas que estão juntas há 10 anos. Daqui a pouco chega uma, que veio de outro lugar, com outra experiência, com outra vivência. E aí, se essa pessoa não souber em que estágio está esse grupo, vai ter uma interferência. No primeiro momento, todo mundo vai aceitar como um boa. Quando ela começar a colocar a opinião dela, aí já vão dizer, mal chegou, já está querendo se meter? Então, é necessário a gente também ver em que fase cada grupo está. E como que cada um se vê dentro desse grupo e dentro dessas fases. Eu acho que por aí, se a gente consegue fazer essa leitura, a gente consegue dar um caminho diferente para os grupos produtivos. A gente poderia apontar aqui algumas dessas fases? Quais seriam essas fases que grupos poderiam passam ou poderiam estar passando e como enfrentar determinadas situações nessas fases? Olha, né, eu acho que uma das questões principais em qualquer lugar é você saber a origem do grupo. Como é que ele foi formado? Veio da onde? Por que é que ele foi formado? Qual foi o objetivo mesmo? Foi para pegar projeto? Foi para melhorar as condições de vida de todo mundo? Foi para ter acesso a algum projeto de infraestrutura? Aí tem que saber qual é a origem desse grupo. Ao saber a origem desse grupo, ou seja, o que motivou a formação desse grupo. Ao saber a origem desse grupo, a gente vai vendo em que fase ele está. Primeiro momento, está todo mundo bem animado, né? Vamos fazer, vamos fazer. Quando chega no segundo momento, que a gente começa já a definir o que é quem, que vai fazer o quê, quais são as tarefas que tem que ser feita dentro do grupo, aí já começa você a ter que olhar os perfis dessas pessoas. Porque, de repente, eu posso estar colocando pessoas que não estão naquele perfil. Aí tem aquela outra fase do grupo, que o grupo está amadurecendo, né? E quando o grupo está amadurecendo, sempre tem aqueles que estão mais antigos que ficam querendo, de uma certa forma, ter a voz em cima do grupo, né? Sem respeitar.
muito a opinião de todos. Então, isso é uma das fases mais críticas, porque o grupo ele não é uma coisa parada, ele é móvel, é feito por pessoas. Pessoas têm momentos bons, têm momentos ruins, pessoas estudam, pessoas acrescentam conhecimento, e aí o grupo tem que estar aberto. E para o grupo estar aberto, tem que ter diálogo. Diálogo sempre. Mesmo que às vezes pareça que você está sendo chata, que você está puxando as orelhas, como eles dizem, entendendo? Mas lá na frente, eles vão perceber que era aquilo mesmo. Vai ter coragem de fazer. Porque conflito, ele se dá em 2 turnos dentro de um grupo. Ele dá na parte operacional, que é dentro do projeto, ele se dá ali dentro do projeto. É alguém que não concorda com o projeto, é alguém que acha que o projeto tem que ser daquele jeito. Mesmo que na construção, entendeu o que era. Mas na hora que viu que ia ter que ter rotina, entendeu? Ia ter que ter a parte toda de higiene, ia ter que honrar contratos, entendeu? Se não honrar contrato, você não vende, tem que buscar mercado. Se não houver esse entendimento, vamos ter problema dentro do grupo. Porque eu vou ter gente que é bom para fazer a venda, eu tenho gente que é bom mesmo de liderar, eu tenho gente que é de botar a mão na massa. Então, se eu não consigo perceber isso, então eu vou começar a ter outro problema no grupo. E os grupos, eles têm tendência, com um certo tempo, a morrer, ser criados novos grupos dentro do próprio grupo. Porque senão, todas as empresas trocam. Com o tempo, eles saem trocando. Seus servidores de setores, ou até mesmo demitindo. Por quê? Porque precisa de sangue novo, criatividade. E dentro do empreendimento, a gente tem um limite. A gente tem um limite, que as comunidades são pequenas. E as comunidades, elas se sentem... quem fez o projeto se sente proprietário do projeto. E não é. O projeto é coletivo. Como entender que esse projeto é coletivo? A partir do momento que cada um doa a parte de si para que aquele projeto aconteça. Então, se a gente não consegue ver isso, esse conflito que eu estou falando é dentro do projeto. E tem o conflito que é interpessoal, que já vinha anterior ao projeto. O projeto só veio mesmo, foi aflorar o conflito existente. O que é que você tem que fazer nesse momento? É sentar com essas pessoas e saber realmente o que é que está acontecendo. Porque às vezes foi uma palavra que usou na hora errada, às vezes foi um gesto, às vezes a pessoa não está num bom momento, nenhum dos dois, nem a liderança, nem o outro companheiro do grupo, e causou um mal-estar. Então a gente tem que saber trabalhar esse mal-estar. Por quê? Porque ele tem que entender que da porta para fora, da porta do empreendimento para a comunidade é uma coisa. Da porta do empreendimento para dentro do empreendimento é outra coisa. Aí ele tem que ser profissional, ele tem que responder a regras, ele tem que seguir tudo que tiver colocado para o funcionamento do empreendimento, no qual ele mesmo participou da discussão. Existem em muitos grupos, em muitas associações, aquelas pessoas negativas. Isso mexe muito, né, a atuação desses grupos, dessas associações. Como é que a gente pode resolver esse problema dentro dos grupos? É porque a pessoa negativa é aquela que, quando está na reunião, né? Eu trabalhei com isso há muito tempo, eu sei o que eu estou falando. Ela começa a dizer que tu não dá certo, não dá certo, não dá certo, que é para evitar que você entre realmente no problema. Quando ela começa a dizer que não dá certo, é porque ela sabe que tem umas 3 ou 4 que vai concordar com ela. Então não vai querer entrar no problema. Se você põe no grupo e começa a avaliar esse pessimismo, trocando em oportunidades, mas eu não sei fazer, vamos dizer assim, dar um exemplo. Não vai dar certo essa coxinha desse jeito. Aí você vai dizer, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar? Eu vou fazer de um jeito, você faz do outro. Depois a gente vai assar junto e depois a gente come junto. É uma forma. Tem outras pessoas que às vezes ela apenas está verbalizando o que alguém está dizendo lá fora. Porque tem a intervenção lá de fora. Todo empreendimento, todo grupo, tem alguém que intervém lá de fora do grupo. Ou seja, um parente, um ator político, tem alguém que intervém. Porque você está empoderando essas pessoas. Você está dando condições dessas pessoas definirem o que querem ou não de suas vidas. Entendendo? Quer fazer o quê? Do empreendimento, de dar um exemplo, de mandiocultura, beneficiamento, eu posso me tornar uma grande padaria. E aí talvez eu possa ser
está sendo, ouvindo o que estão dizendo lá fora. Tipo, não dá certo, é muito trabalho, não tem mercado. Para isso, a gente tem pesquisa de mercado, para isso, a gente tem várias ferramentas de negócio, onde vai mostrar a viabilidade do nosso projeto. Então, essas pessoas negativas, não veja ela como negativa. Veja ela como uma oportunidade de desafio. Não só para a inteligência do grupo, para a saúde mental do grupo, o grupo tem que ver também ela como... Porque muitas vezes a gente no grupo, às vezes, não fala. Pensa a mesma coisa com ela, mas não fala. Entendeu? Então tem momento que a gente tem que fazer uma roda de conversa, colocando cada um a sua opinião. Se não quiser ser assim, bota umas tarjetas, umas palavras-chave, e cada uma pega e vai falar o que, é que aquela tarjeta significa para ela e para o grupo. É uma maneira de se colocar sem se expor, e no final se expõe, sabe? Mas durante a reunião não vai se expor tanto. Então, e dali você vai fazendo o perfil, que as pessoas às vezes não são negativas que elas querem. Foi a vida que não deu as oportunidades, e que agora tem. E o medo de errar leva à negatividade. Responde essa pergunta. É muito importante isso que você está colocando, porque a gente percebe aí que é preciso, né, além de conhecer as pessoas que estão ali no grupo, contar com essa forma que a gente diz, assim, até negativa, para enxergar alguns problemas que existem e procurar resolver esses problemas, né? E aí, observações, essas reflexões são importantes a gente estar levando em conta. Os grupos produtivos, as associações precisam levar em conta. O que eu tenho visto muito também, Tassiana, é que os grupos, as associações, elas têm reclamado muito dos conflitos, só que não tem tido a iniciativa para resolver esse conflito, como você está falando aqui, como você está orientando. Quem é que deve partir para resolver esse conflito? É a associação? É o coordenador do grupo? De onde se parte isso? Eu acho que tem duas questões que a gente tem que levantar aí. Às vezes, a presença da associação não é a liderança. A liderança é aquele que consegue aglutinar, é aquele que consegue trazer para junto os outros. Às vezes você tem um presidente que ele não é líder, ele apenas exerce o cargo de presidente. Isso é uma questão. Para a gente trabalhar o conflito, eu oriento, no primeiro momento, que se traga uma assessoria, porque a assessoria tem uma metodologia e vai levar o grupo a refletir. A partir do momento que você consegue fazer com que esse grupo comece a refletir sobre o que está acontecendo, né? Então, o próprio grupo, na hora que você estiver fazendo essa atividade, ou quem estiver, ela já vai estar norteando quem são essas pessoas que têm essa capacidade de estar conduzindo o grupo nesta discussão. Porque a gente tem que pensar que a maioria das comunidades tem um grau de parentesco muito grande entre eles. E, às vezes, o conflito não é mais da coisa pessoal, familiar, às vezes, do que do trabalho do grupo. E tem, às vezes, que você pode causar um problema maior. Então, a gente tem que ter muita cautela. Então, interessante seria, sim, que alguém fosse um assessor, fizesse um trabalho com eles, para empoderá-los, dar instrumentos para que eles mesmos resolvam o seu problema. Pelo seguinte, a assessoria e quem estiver não vai ficar o tempo todo. Então, eles têm que começar a aprender a resolver os problemas. Eu me lembro na Fundifran, que a gente deu umas aulas que eles não sabiam nem preencher um cheque, e aí a gente ensinou como preencher cheque, como fazer prestação de conta, Quando aprenderam a preencher cheque, a gente nem sabia onde é que o dinheiro estava, mas eles já aprenderam, já tinha ferramenta, então só bastava agora a gente conduzir para dizer, moço, aplica o recurso aqui, não faz assim não, o cheque tem que ser a assinatura dos dois. Então, é um pouco por aí, para que a gente possa realmente trazer uma diferença para esses grupos. Não tem grupo novo, é bom saber. A maioria dos grupos de comunidade são antigos, tem história. E é bom reconstruir essa história com eles. Reconstruir a história, você vai ver quem é quem. Tassiana, a gente está chegando aqui ao final da nossa atividade e eu gostaria que você fizesse algumas considerações, se quisesse deixar
algum conselho? O que que você diria para os grupos, para que esses grupos eles realmente se fortaleçam, né? Eles consigam enfrentar os conflitos existentes e possam alcançar os resultados almejados. Então, vou te passar a palavra para você estar finalizando e fazendo suas observações finais. Tá bom, né? Ó, é o seguinte, pela experiência e pelos grupos que eu conheço, eu acho que falta pouca coisa, mas eu acho que falta uma disposição maior de enfrentar os problemas. Não é o problema de conflito, são qualquer outros problemas, porque não é fácil. Numa realidade que nós vivemos, não é fácil. Você sair de um trabalhador rural para virar um empreendedor. Isso é um processo. Então, como a gente pode ajudar nesse processo, esses grupos? Hoje você tem acesso a várias ferramentas. Você tem acesso ao Sebrae, você tem ao Senar, você tem outras ferramentas na internet que podem estar colaborando. Mas eu acho que o grande tchan, vamos chamar assim, é saber ouvir para saber negociar. Se você não escuta, você não tem condições de negociar nada. Então, se a gente consegue, para ouvir o outro e ver o que é que o outro tem lá para colaborar, a gente vai começar a abrir negociações. Então, a gente vai mostrar que esse projeto, que é o Bahia Produtiva, no caso, ele veio, não foi porque ele caiu do céu, não. Foi uma luta de trabalhadores, o grupo lutou para ter, e agora tem que dizer assim, pronto, é meu. Então, o que é que eu vou fazer com ele agora? Tem que botar para frente. Mas vou botar para frente por botar? Não. A gente vai colocar para frente porque vai ser a nossa grande oportunidade de dar uma virada na vida. Eu acho que é esse ponto que está faltando, dar esse empoderamento para eles sonharem. Se eles não sonharem que eles vão chegar lá, que eu vou ser uma padaria grande, que eu vou ser um grande laticínio, se não houver esse sonho, vai ficar ali. Então, eu acho que é o que eu diria, porque é muito difícil você trabalhar esse tema em poucos minutos, né? Terminou dando umas pinceladas, porque é um tema muito complexo, né? E a gente não está entrando muito, mas eu espero que tenha colaborado e que as pessoas gostem da live. Qualquer coisa, a gente conversa depois. Obrigada pelo convite e parabéns à Fundifran pelo belo trabalho. Nós é que agradecemos a sua participação, né, o seu conhecimento, a sua experiência de vida, tem contribuído muito com o trabalho da Fundifran e agora contribuindo com a gente no trabalho do Plano Emergencial de ATE, que é orientando essas famílias, esses agricultores familiares, né, de forma virtual à distância. Então, o que a gente quer agora é que os agricultores aproveitem essas informações, essas orientações que receberam e coloquem em prática no grupo de vocês, na associação de vocês. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção e um abraço. Tchau. ATE à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.